Shalom, shalom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa live maravilhosa. Vamos começar essa live e hoje nós estaremos falando de um assunto super especial e importante, né, pessoal, para o cenário do conhecimento da palavra de Deus, né? Eu não digo só conhecimento acadêmico, porque não vivemos só de academia, né? Vivemos do conhecimento da palavra de Deus. Aí você escolhe, né, como é que vai ser, se vai ser acadêmico ou não, tá, da forma. E hoje nós temos aqui para falar da análise do discurso, né, que é uma disciplina aonde eu gosto muito e tem muitos amigos, né, que trabalham com essa área, e hoje eu escolhi um amigo aí para tratar desse assunto, que é o Giovanni, né? Giovanni, eu vou colocar ele aqui para se apresentar aqui. Giovanni, seja bem-vindo, Giovanni, Deus abençoe. Ótima noite para você, se apresenta aí. Boa noite a todos também, shalom aí, graça e paz. Então, estamos aqui hoje para compartilhar um pouco aí sobre essa temática aí com as pessoas que estão acompanhando e os inscritos do professor Leonardo. Para quem não me conhece, eu sou aí o Giovanni, tenho um canal aí no YouTube, conhecido como Aleph Tav. A respeito da minha formação, sou bacharel em teologia, com uma certa especialização aí no Antigo Testamento, leciono língua hebraica, também a questão do estudo, um estudo ainda pouco conhecido, que é em relação aos Teamim, também tenho aí uma formação nessa área. E hoje, o propósito e o foco, que para ser bem objetivo, eu quero estar aí compartilhando algumas informações bem interessantes que estão relacionadas ao tema sobre análise do discurso. Visto que eu tenho percebido aí que ao longo já de um certo tempo tem surgido uma certa confusão na compreensão dos fatores primordiais que são a base deste estudo. Então, partindo desse pressuposto, eu quero hoje aqui de forma bem objetiva e ser aqui o mais claro e simples possível, compartilhar informações aí que eu acredito que vão ajudar bastante na compreensão, no entendimento das pessoas aí a respeito desse tema, visto que ainda é um tema, acredito eu, pouco desenvolvido no que tange principalmente relacionado ao estudo das línguas bíblicas, seja do grego ou do hebraico. Hoje, especificamente, eu estarei aqui tratando, né, a questão sobre o uso, né, a aplicabilidade deste método na língua hebraica. Então, estarei trazendo aqui, compartilhando algumas informações bem interessantes com vocês. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu preparei aí um material, logo mais o professor Leonardo vai estar compartilhando com vocês, e vocês vão poder acompanhar aí de forma bem explícita, de forma visível, ponto a ponto, né, desses fatores aí que contribuem muito, até mesmo para um estudo prático daqueles que têm aí, né, o desejo de avançar no conhecimento do estudo da língua hebraica. Então, basicamente, a modo grosso, a princípio seria isso. É isso aí, pessoal. Giovanni tem se destacado aí na área do hebraico, né? Eu tenho um canal dele lá, então você que está aqui no nosso canal, eu sei que juntar pessoas assim de última hora, assim, ainda mais o professor Leonardo, que teve um tempo aí que nós ficamos sem ter lives, né? Sem estar na prática aqui, mas nós iremos aqui, de vez em quando, fazer uma live, né? Quando o assunto for pertinente, for interessante, entendeu? E que for de serventia, né? Giovanni tem se destacado aí, tanto na área do hebraico, como na área da análise do discurso, da sintaxe, né? E
e também dos teamins, né? Teamins, para quem não sabe, são aqueles sinais, chamados sinais de cantilação, né? Mas eles não servem só para cantilação, né? Na página 53 da gramática de Allen Ross vai dizer que eles também fazem uso para a sintaxe. Fuller, né, que está ali em cima, ali, né, o livro de Fuller, que é a gramática de Fuller, também vai falar a mesma coisa. Então, eles trazem essas questões. Né? Eu tenho falado, e Giovanni sabe disso, que aqui no Brasil, aqui eu desconheço uma pessoa que tenha mais habilidade, né, para tratar desse assunto do que o Giovanni, né, na área do TEAMIN, né? E eu pedi licença para ele, por quê, pessoal? Depois você vai estar vendo essa live, eu queria que juntasse mais pessoas, mas para não atrapalhar a aula dele, eu prefiro falar isso antes, né? Foi citado num canal aí de um professor, não vou citar nomes, mas todos vão saber, aqui não é para, como é que eu vou dizer, denegrir, entendeu, Giovanni, a imagem do professor, nem do canal, né? Mas é para me respaldar, né? Eu tenho que respaldar a minha pessoa referente àquilo que eu falo. O que você for falar aqui, você tem que se respaldar. Então, eu estava conversando com alguns amigos e eu tive a compreensão que eu fui o primeiro a fazer uma citação que ali em Gênesis ser o Tahá. E nessa live, o professor ele falou que não é Tahá. Entendeu? Não é Tahá. Eu até recomendei o professor, tal. Não é nada pessoal, tá? Volto a repetir. Mas assim, eu tenho que mostrar que não é aquilo que o professor falou, né? Eu tenho que falar, mostrar que aquilo que não é aquilo. E eu preparei um material, pedi para o Giovanni aqui licença, né? E eu preparei esse material para apresentar para vocês aqui, tá bom? E eu acho que esse material vai ser de grande serventia para você sair, desenvolver seus estudos, tal, e compreender um pouquinho melhor sobre essa questão da análise do discurso também, e principalmente dos teamins, né, que são os sinais de cantilação, tá bom, pessoal? Então, só para você ter uma ideia ali, tá? Eu vou colocar aqui, tá, Giovanni? Licença aí. Tranquilo. Vou colocar aqui, eu fiz uma capinha, né? E Giovanni sabe que boniteza tem que ser exposta, então eu fiz uma capa com a minha foto. Então isso ficou bem legal, tá bom? Antes aqui eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro Valdir, tá? Valdir, Shalom Malfono, Leonardo e professor Aleph Tave, é o Giovanni. Giovanni é conhecido como Aleph Tave, né? Canal dele. Shalom, Shalom, Valdir. O mundo sob a arte de Doda Shael Lormedem. O que tu queres? Deixa eu te perguntar algo. Um abraço, meu amigo Valdir. Deus abençoe. Quem mais está aqui? Leidson. Um abraço aí, Leidson. Leidson também é um grande professor aí, pessoal. O Leidson tem um canal dele lá que ele fala de crítica textual, tá? Uma análise comparativa das escrituras, também muito bom, tá? Quem puder aí, não é quem quiser, quem puder, vai lá, entendeu? E está convocado também a assinar lá o canal do professor Leidson. Meu amigo, meu irmão, esse aqui é meu irmão. Deus abençoe, meu amigo, professor Leonardo Andrade, mestre Giovanni, o hebraísta. Giovanni é conhecido como hebraísta, rapaz. É difícil, né, lidar com um cara assim, né? Então, o 7 aqui é o professor Fábio, lá de São Paulo. Professor, um abraço, meu amigo. Tamo junto. Você é meu irmão, você sabe disso, né? Ele escreve aqui, o professor Leonardo Andrade Giovanni, 2 mestres da linguística. Aqui nós somos aprendizes, quase umas cordonizes. Aqui agradeço, meu irmão. Tamo junto, Leite. Então, o pessoal vai chegando aí, pessoal, vai compartilhando essa live aí, que eu preciso de mais pessoas para a gente falar sobre isso aqui, mas eu já vou adiantando, tá? Não é treta, mas eu vou ter que expor aqui algumas coisas, tá? Não é treta, tá bom? Quem quiser, depois vai lá no canal do professor lá, que eu vou falar aqui, vocês vão ver aqui, eu não vou citar o nome, mas você vai lá também, se puder, se inscreve no canal, não é porque ele se equivocou nessa parte que ele é ruim ou alguma coisa desse tipo. Nós estamos aqui para fazer
uma análise, né? Uma comparação, um estudo. Então, a academia ela se preza disso também. Não é só aquele feijão com arroz, um lá, outro aqui, não. Se ele fez alguma coisa lá que contradiz, você tem que. É como se fosse uma tese de doutorado, né? Alguém tem que trabalhar isso aí. Então, eu vim trabalhar essa questão. Eu queria ler isso aqui antes para vocês terem uma ideia. Algumas marcas são semelhantes, mas têm significado totalmente diferente. O mesmo sinal que é distintivo ou disjuntivo, né? Aí eu escrevi errado, disjuntivo ali, ó. Que é o tipo Ra, é conjuntivo, tarra, e conjuntivo merra. Ocorre em todos os livros, né? Isso vai ocorrer em todos os livros. Parece Yored, um componente do fortemente distintivo olé, ve, Yored. Né? Então, essa, só para você ter uma ideia do que nós vamos tratar aqui, que é algo mais profundo. Tá? Aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, tem uma mensagem aqui, tá? Do grupo Refúgio Teológico, tá? Aqui, aonde é falado aqui, que, deixa eu só aumentar aqui, porque, rapaz, eu sou uma negação. Deixa eu ver se aumentando aqui, eu vou conseguir. Aí. Ó. Aí aqui, ó, o tarrá é conjuntivo, que faz a ligação, e não disjuntivo, que separa. Então, aqui, o professor, está em questão aí, vocês podem ver, ele vai falar que o tarrá é conjuntivo. Tá? Eu aconselho, pessoal, quando você. Aí, na foto aqui, claramente dá para ver que sou eu, porque é a tela que eu usava ali na cozinha. Tá? Aqui eu estou na minha sala, mas essa é a que eu usava ali na minha cozinha, que é o meu fundo da bandeira de Israel. Tá bom? Minha camisa marrom, tá? Não tenho só ela, tem a Giovanni, tenho outras camisas também. Então tá aí. Então, aí é que tá. Aí o professor vai dizer: o tarrá é conjuntivo, que faz a ligação, e não disjuntivo, que separa. Então, o que ele está dizendo aqui? O tarrá é conjuntivo. Aí ele vai apresentar um texto. Então, já coloquei para você que sou eu, não tem como. Eu fui o primeiro, não tem outro que falou disso na internet. Entendeu? O Giovanni, que trata de ter a mim muito mais do que eu, muito mais profundamente do que eu, ele sabe que eu fui o primeiro a falar sobre isso, entendeu? Tanto é que quando ele usa outro termo para falar do tarrá, que eu já vou falar aqui, entendeu? Ele não fala tarrá, ele fala outro termo, mas não vou. Aí ele especifica aqui, ele faz a leitura aqui, isso aqui. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui maior para você entender. Eu só não sei se eu vou conseguir ler, pessoal. Deixa eu pegar no celular, que eu passei esse material para o celular. No celular, provavelmente eu consiga ler, né? Deixa eu ver aqui, porque está pequeno, né? Eu estou sem óculos. Ó. Aí, nesse quadro aqui, pessoal, ele vai escrever e vai falar por quê que ele acredita assim e tal. Aqui o tarrá é conjuntivo, vocês podem ver, até bota o tarrá aqui, ó, tá vendo? Conjuntivos ou servo, né? Por quê? Porque existe uma divisão, tal, de servo, de rei, governadores, escravos que são servos, né? Assim, nos teamins, eles são chamados assim. Tá ok? Então, ó, deixa eu só abaixar aqui. Chegou alguém aí? Chegou alguém? Chama o pessoal aí, pessoal. Chama o pessoal aí. Vamos tentar de novo. Então, para vocês entenderem. Então, vamos lá, para ficar bem didático. Aqui, ó, ficou grande aqui, ó. Aí ele vai ler. Olha só. De acordo com David Wisberg, os acentos nos 3 livros poéticos, grava isso. Acentos poéticos parecem nada mais do que um refinamento dos acentos dos livros prosaicos. A estrutura característica de um versículo na literatura poética segue geralmente 2 curtas linhas. Então, esse é um padrão. Por que eu quero dizer isso? Pessoal, porque muda. Porque muda consequentemente. O hebraico é diferente do português, mas algumas coisas são similares, você tem que entender.
quando que uma coisa ela vai atuar? Ela não atua em todas as ênfases da Bíblia, Giovanni. Ela muda. Você quer ver um exemplo? Ó, a própria estrutura frasal. A estrutura frasal é verbo, substantivo e complemento. Pode ocorrer de mudar? Pode. Geralmente, essa mudança ocorre mais aonde? Nos livros poéticos. Geralmente, você vai ver essa desorganização nos livros poéticos. Ou quando o hebraico quer dar ênfase. Aí ele é similar ao português, porque o português também é assim. Quando ele quer dar ênfase a alguma coisa, como se fosse um vocativo nesse sentido, ou algo assim. Então, você tem que entender que essa estrutura conjuntiva dos teamins, ele tem uma estrutura na prosa e tem uma estrutura nos livros poéticos, pessoal. Ok, Giovanni? Tá Ok. certo? Então, Certo. nos livros poéticos, ele vai atuar de uma forma, na prosa, de outra forma. Tanto é que no título, olha só, disjuntivos domini dos 3 livros poéticos e seus conjuntivos, que é o servir. Aí eu escrevi aqui, o Tarrá, ele é rei, tá? Ele é rei, ele é da classificação dos reis, que é pausa. A classificação dos reis é ponto de pausa. Tá? Por isso, cara, que eu recomendo quando qualquer amigo, qualquer pessoa for falar de assunto complexo como os teamins, por favor, estudem de fato os teamins, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil, tem que entender quem são os dominadores, quem são reis, quem são os governadores, quem são os servos, e como que eles atuam na prosa, como que eles atuam nos conjuntivos, ou seja, que é nos poéticos. Então, para você entender, só para te entender aqui, o Tarrá, ele é classificação de reis em prosa, mas nos livros poéticos ele se torna servo. E é por isso que aqui o digníssimo professor leu ele como conjuntivo, porque ele aqui está em poéticos. Então, nos livros poéticos, toda vez que você for observar o Tarrá, você vai ver que ele é o quê? Que ele é conjuntivo. Tá? Outra surpresinha aqui que o professor não se atentou é isso aqui, pessoal. A própria obra de Edson de Faria Francisco, que foi usada, né, para falar lá que não era, ela especifica uma coisa aqui que todas as pessoas que estudam os teamim sabem. O Tarrá é o Tifirá, pessoal. Tá? O Tarrá é o Tifirá. É a mesma coisa. Ah, professor, assim, sim, olha aqui, ó, disjuntivos ou domine, mas aqui, em prosa. O próprio Edson de Faria Francisco fala isso, vai especificar isso, pessoal. Então, você tem que se atentar para o que está sendo mostrado, até por você mesmo, para que você não se perca na sua aula, na sua leitura. Mas antes eu digo, estuda mais os teamins, tá? Qualquer um, tá? Para que fique mais prático, ok? Então aqui ele já vai falar o Tifirá ou o Tarrá. Ele é sempre antes do Atiná ou do Siluk. O Siluk, ele vem antes do Sof Pasuk, né, Giovanni? Antes do Sof Pasuk. E o Atiná é ó, se você quiser saber qual é o meio da frase, é o Atiná. Ela é o meio, ela separa a frase. Aí depois tem as separações. É como se tivesse picotando. Eu vou ser bem didático, picotando a frase. É isso. Então, antes do Atiná, vai vir o Tarrá ou o Tifirá. Professor, tem certeza do que você está falando? Tenho, absoluta. Quer ver? Olha aqui. Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é Muraoka, pessoal. Olha o que Muraoka vai falar. Ó, Tifirá
ou tahá. Tifirá, ou tahá. E aonde ele se encontra? Aonde, Giovanni? O que está escrito aqui? Gênesis 1. Bereshit, né? Na palavra Bereshit. Então, é aqui, pessoal. Então, por isso que eu sempre falo que ali é o quê? É um acento disjuntivo que vai fazer a separação, ponto de pausa. Quer ver outro? Ó. E Kaut, o que ele vai dizer? Kaut vai dizer o seguinte, Gesenius, na gramática de hebraico. Olha só. Tifirá, aqui, ó. Or tahar. Aqui já está traduzido, ó. Tifirá ou tarha, um disjuntivo subordinado antes de siluk e atinar. Eu poderia parar por aqui, pessoal, mas vamos lá, tem mais um pouquinho. Então, duas gramáticas, tanto de Gesenius, né, que Kaut vai trabalhar ela, no inglês, e Muraoka, que é um dos maiores. Olha o que Allen Ross vai dizer na página 327. Tifirá, marcador de disjunção na linha. É um traço pequeno, inclinado da esquerda para a direita. Ok? Vamos mais um. Aqui, ó. Rabino Yosef Bitton, decifrando a criação. Pois bem, sobre a palavra Bereshit, há um sinal. Qual o sinal aqui, Giovanni? Aqui, ó. Tahá. Tahá. Que é um ta'am típico de típico, ele é típico de reis. Como já explicamos, o sinal tahá assinala uma pausa, similar à vírgula. Portanto, se a palavra Bereshit, no princípio, vem com uma vírgula, ela destrói qualquer conexão semântica com a palavra seguinte, bará, que é criou. Para refrescar nossa memória, lembremos que, por sua estrutura morfológica, Bereshit pode ser visto como o primeiro termo de uma semi-root. Entretanto, é impossível de ter uma semi-root com um ta'am do tipo reis, dizendo uma separação entre dois termos da semi-root. Da mesma forma, em inglês, não é possível ter um caso genitivo com uma vírgula entre duas palavras. Então, pessoal, isso aqui é o que eu disse nas minhas aulas, nas minhas apresentações. Por isso que eu sou categórico. Não é ser tirado, não ser mala, mas o que eu falo, eu tenho certeza que é baseado nos referenciais teóricos. Eu não inventei a pedra. Eu estou falando dos referenciais teóricos. Mas quando qualquer um que está disposto, está aberto a querer me refutar, a querer me constranger, a querer fazer qualquer tipo de coisa, estudem, pessoal, porque senão passa vergonha. Vai sair como não sabe, entendeu? Então, estuda mais, compreenda mais, leia mais para você ter mais conhecimento, para depois tentar, os professores gabaritados, para você tentar pegar e refutar. Mas é bom, é salutar. Então, aqui, Yosef Bitton, a obra é ótima. Tá? Outra obra. Então, pessoal, vocês entenderam que o ponto de pausa de Reis, ele vai criar uma vírgula. Então, qualquer obra que eu encontre uma vírgula, eu posso, de fato, pelo método de indução, né, hermenêutica da indução, entender que ele compreendeu isso, que ali é uma pausa. Por exemplo, você tem a obra do interlinear de Edson de Faria Francisco, hebraico-português. Aí está aqui, ó, Bereshit. Aí ele vai traduzir aqui, ó, em princípio, nós temos aqui o quê? Uma vírgula. Se ele tem uma vírgula aqui, ele entendeu que aqui é o atinar, ou tifirá, ou seja, aqui é um ponto de pausa, aqui tem uma vírgula. Compreendeu isso aí, pessoal? Vocês compreenderam isso aí? Então, ali tem uma vírgula. Tá? Vamos mais um pouquinho, tá? A gramática é sempre bom. Então, Edson de Faria Francisco, ó, então eu já citei aqui Muraoka, Gesenius, Allen Ross, mais quem?
Edson de Faria Francisco, todos estão comigo, né? Vamos lá. Mas quem? Esse aqui é o site Merron, de Mamre, que tem um texto no original. E aqui eu acho ótimo, ele coloca aqui, Giovanni, ó, Bereshit, vírgula. Porque ele teve a mesma compreensão, porque aqui não tem ligação substantivo com verbo, é uma semi-root. É uma semi-root, então vai ser cortado. Por que ele é cortado? Porque ele respeita o sinal de teamim, que aqui é um tarrá, é um disjuntivo, é um ponto de pausa, de reis. Então aqui ele não atua como conjuntivo. Quando o professor fez menção, talvez, ao meu trabalho, né? Mas acredito que foi eu sim, eu acho que ele não sabia que o tarrá é o tifirá, entendeu? Então, por isso que houve essa confusão. Mas o professor Leonardo está aqui para solucionar e para ajudar também, para aprender também, entendeu? Giovanni está aqui para ensinar a gente, todo mundo. Rashi também fala sobre isso, tá, pessoal? Rashi vai falar sobre isso, do princípio, aí ele vai falar aqui embaixo, ó, sobre essa questão, que ali poderia, Barishon, né? Dentro desse Barishonal, aqui, ó. Barishonal, ele criou os céus e a terra, só que ele parte do pressuposto da ideia do infinitivo ali, né? Não sei se o Giovanni concorda com essa ideia, eu não gosto, porque para mim foge totalmente ali dessa ideia, negócio. Aí tem o Rumash, né? Aí o Rumash aqui, ó, Bereshit, tá vendo? Aqui é o sinal aqui, ó, também concordo com essa ideia. Tem o outro Rumash de Gutnick, também, aqui, ó, a mesma coisa. E a Torá, que é uma obra brasileira, ó, o que ele escreve aqui, ó? No princípio, vírgula. Se ele colocou uma vírgula aqui, ele entendeu que é um sinal disjuntivo. Aqui, ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia de Portugal, lá de Lisboa, tá? Eu tenho aqui ela impressa. Aqui, ó, no princípio, vírgula. Ah, professor, então as Bíblias que não tem essa vírgula, entenderam isso? Não, não é isso. Não entenda assim. Não seja extremista a esse ponto, tá? Não seja extremista a esse ponto, tá? As Bíblias que não adotaram esse método é porque ela não tem uma envergadura mais analítica, dentro da crítica, tá, pessoal? Ela não resolveu entrar nesses embates, tá? Mas isso aqui sim, eu estou falando de maneira aqui mais envolvente, mas isso aqui é impossível, tá? Não ser, tá bom, pessoal? É impossível. Vou fazer um vídeo para refutar o que o professor Leonardo está falando. É impossível, tá? Eu falo que é impossível, não que você não tenha capacidade, é porque isso aqui é 2 mais 2, é 4. Não tem como fugir, tá bom, pessoal? Tá? Vamos lá. Aqui, outra obra, a Bíblia Sagrada de Ave Maria. Gosto dessa Bíblia, a tradução dela. O que ela traz aqui, ó? No princípio, vírgula. No princípio, vírgula. Depois eu vou ensinar vocês por que essa vírgula é tão importante assim, professor. Tá? No princípio, vírgula. Aqui, ó. Dios habla hoy en el comienzo de todo. Começo de tudo. Ó, começo de tudo. No princípio de tudo. No princípio de tudo. Coloca uma vírgula. Deus criou el cielo y la tierra. E aí, pessoal? Sabe por que essa vírgula? Deixa eu adiantar aqui logo, antes de apresentar as outras obras, e dar para o Giovanni aqui sentar a paleta aí. Pessoal, o que acontece? Quando você coloca essa vírgula ali, você está rompendo essa ligação entre substantivo, bereshit, com o verbo bará. Aí, o que tem dentro desse invólucro aí, ele começa a entrar mostrando ali que ali não é uma estrutura de prosa, de poesia, Giovanni. Ele entra numa estrutura gramatical fechada, porque depois da vírgula, que vai iniciar o ponto de partida, ele começa com bará, substantivo, Elohim, e o complemento, ou seja, a estrutura frasal do hebraico.
Então, ele quer demonstrar que ali no começo, no princípio, quando coloca essa vírgula, ele entra no grau superlativo. Quando ele entra no grau superlativo, você pode traduzir, é livre para traduzir assim, no princípio dos princípios, ou no mais absoluto princípio. O que isso quer dizer? Isso está dando voz, margem, para crermos que, de fato, gramaticalmente, é impossível não crer que isso ali seja o creatio ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada. Entendeu? É isso, pessoal. Essa aqui é uma Bíblia em romano, também tenho ela impressa, tá? Impressa a Bíblia em romano, tá? Aqui também a vírgula, ela também traz essa vírgula. Vamos aqui. A King James também tem impressa, tá? No princípio, vírgula, Deus criou os céus e a terra. Essa tradução aqui, eu usei na minha Torá alguma coisa assim, desse princípio, não dessa tradução. Que a tradução da Torá eu que fiz. Mas aqui, Giovanni, esse aqui é um vídeo que você fez há muito tempo, não sei se você lembra, que é o conceito de anástrofe. Você lembra disso? Foi você que fez. Foi você que fez. Porque aqui, ó, vamos supor, a estrutura aqui, ó. Como é que está lá? Bereshit, no princípio. Bará, criou. Elohim. Ou seja, a estrutura do hebraico, a maioria das Bíblias segue a estrutura do hebraico. Mas essa Bíblia aqui, ela está correta, porque ela segue a estrutura frasal do português. Por quê? No português é substantivo, Deus, verbo e o complemento. Você fez um vídeo assim, muito, muito antigo. Aqui, ó, outra Bíblia também que fala sobre isso. Creio que se esse é a última, que é a Bíblia de Jerusalém. Até aqui, ó. Tá? A obra dos 6 dias, no princípio, vírgula. Tá? E acabou. Pessoal, creio que é impossível, né, nós não delegarmos a essa situação a tudo aquilo que foi mostrado. Então, era só para fazer defesa aí daquilo que eu abordei, tá? E toda vez que o professor Leonardo falar, hoje o Giovanni ele mostrou uma obra, não lembro qual era, do assunto que ele vai tratar, eu até falei assim, ó, página 112 tal, do livro tal. Aí adivinhei, eu até perguntei, adivinhei. Por quê? Eu procuro gravar até as páginas das obras, para que, de fato, e assim, eu não estou debatendo, mas eu até falei com o Giovanni, eu adoraria debater com aqueles que levam vários livros, né? Eu vou falar assim, abre aí, eu não vou levar nenhum, só vou mandar ele abrir na página. Então, pessoal, para você entender um pouquinho mais aí, tá, dessas questões do Teamim, tá? Giovanni, peço desculpa aí, mas eu já tinha falado para você que eu ia fazer essa introdução. E agora eu vou colocar aqui o material do Giovanni aqui para ele tacar é pau. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Espera aí, deixa eu ver se esse aqui, deixa eu ver se esse aqui, né? Vamos lá. Ó, o Douglas Almeida chegou aí, ó. Cheguei, um abraço, Douglas. Tamo junto, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Vai dar boa? Vai agora. Aí. O que você quer que eu faça? Consegue aumentar um pouquinho só? Rapaz, deixa eu ver aqui. Pior que eu sou ruim desse negócio, cara. Peraí. Fala se está aumentando para mim. Não, mesma coisa. Mesma coisa? Deixa eu ver aqui. Peraí. Aí dá boa já. Tá show de bola. Tá bom? Tá bom. Então, antes de eu dar aí
início, né, eu quero trazer aqui uma observação interessante. Qual é o motivo hoje de compartilhar aqui com vocês algumas questões relacionadas ao estudo da análise do discurso? É pelo seguinte motivo, 2 pontos principais. Tem surgido aí uma discussão, diálogos têm sido mantido aí, e eu tenho ouvido bastante no tocante 2 questões que estão em pautas. O primeiro é o seguinte: muitas pessoas têm alegado, têm afirmado, dizendo que quem estuda análise do discurso não precisa fazer análise sintática. Esse é um ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas têm dito já o oposto, que quem estuda e faz análise sintática não precisa nunca estudar análise do discurso, porque a análise sintática ela é mais ampla do que a análise do discurso. Então, nós temos aqui, de fato, 2 equívocos, né? Nós temos aí 2 erros. Por que eu digo isso? Pelo seguinte motivo, que não existe como fazer análise do discurso sem fazer análise sintática. Esse é um ponto. Um segundo ponto evidente, que fica claro e lúcido, é o seguinte: não existe a mínima possibilidade de dizer que quem estuda análise sintática não precisa estudar análise do discurso, porque a análise sintática é mais ampla do que a análise do discurso. Jamais. Isso não existe o mínimo de possibilidades. Por quê? Pelo seguinte motivo, que a análise do discurso, ela trabalha com 2 eixos, com 2 fatores. Os fatores que compõem a estrutura do eixo interno e os fatores que compõem a estrutura do eixo externo. E é sobre isso que eu quero estar comentando e compartilhando com vocês, mostrando que, de fato, aí, como eu já tenho dito, não tem como você querer fazer uma coisa sem fazer a outra. É o obrigado. A pessoa que estuda análise do discurso não tem como ele dizer: eu vou estudar análise do discurso e não vou fazer análise sintática. Isso é completamente ilógico, incoerente e irracional, sabe? A pessoa está realmente por fora e não sabe o que está dizendo. Então, dito isto, eu vou estar aqui compartilhando aí através desse material, de forma simples, objetiva e clara, que eu preparei hoje, para compartilhar aí com vocês, né, algumas informações interessantes que vão ajudar aí a agregar de forma construtiva para o conhecimento e o estudo acadêmico e a aplicabilidade também para aqueles que utilizam este método aí, né, na aplicação para um conhecimento mais amplo, por exemplo, da língua hebraica e mesmo também da língua grega. Então, dito isto aí, né, nós temos aí então esta introdução aqui, conforme está, né, introdução à análise do discurso. Daí o resumo diz assim: esse estudo aí, né, esse estudo tem como foco observar aí os fatores internos e externos que constituem a análise do discurso. A proposta é destacar de maneira objetiva como esses 2 eixos se complementam, permitindo uma compreensão mais ampla do funcionamento da linguagem, tanto no nível da estrutura interna do texto, quanto em sua função e impacto no contexto social, histórico e ideológico. Então, como eu já dito aqui, né, são 2 fatores, o interno e o externo. E os 2 aí, né, de forma objetiva, eles aí se complementam, né? Eles se complementam, porque, como eu já disse, não tem como você querer se utilizar simplesmente de um eixo, de uma parte. Eu vou estudar análise do discurso, só vou me utilizar de uma parte e a outra parte eu não preciso. Não, você é obrigado a usar o todo da questão. Então, esse ponto aqui, ele é interessante e relevante. Daí diz assim: texto-chave, eixo interno e eixo externo, introdução. Esse artigo
ele tem como objetivo analisar e compartilhar alguns pontos internos e externos fundamentais para a compreensão da análise do discurso. No eixo interno, destaca-se os aspectos linguísticos como a morfologia, a sintaxe, a coesão, a estrutura textual. Esses elementos revelam como o texto é construído em seus mecanismos formais. Então, aqui já tem um adentro bem interessante, que, conforme diz aí, a análise sintática, a sintaxe em si, ela é um dos fatores internos que compõem ali o eixo interno da análise do discurso. Então, quando você vai fazer análise do discurso, automaticamente você vai abordar o eixo interno. Dentro do eixo interno, existem alguns fatores que compõem essa estrutura. E um deles é a sintaxe. Então, essa ideologia propagada, divulgada, né, tem sido aí, de fato, uma utopia, né, onde as pessoas têm... Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né, não, eu vou estudar análise do discurso, porém, eu não preciso estudar análise sintática, porque a análise do discurso ela é mais ampla e ela supera o todo e ela abrange o todo da questão, então análise sintática não me importa. Mas isso é um grande engodo, é uma grande mentira, é um equívoco, porque é obrigado a se deter nesses pontos, os fatores internos aí, né, que fazem parte aí desse método, né, desse estudo da análise do discurso. No eixo externo já diz assim daí, observam-se os fatores discursivos que ultrapassam a gramática, o contexto histórico, social. Professor Leonardo, se quiser subir um pouquinho, pode subir um pouco, compartilhando aí o material aí. Então, daí, como dizia ali, o eixo externo analisa aquilo que está fora do texto, mas também que é fundamental aí, né, para a interpretação. Eu acho que você subiu um pouco demais. Eixo interno, eixo externo, gramática social, histórico em páginas, Giovanni. Tá certinho. Oi? Tá certinho? Tá certinho. Então, beleza. Então pode subir, então. Então pode subir, então. A posição do sujeito. Beleza, perfeito, então. Então, como eu estava dizendo, e a parte aí, então, da questão aí, como eu estava abrangendo, do eixo interno, você tem todos esses fatores aí que compõem, né? Morfologia, a sintaxe, coesão, estrutura textual, e daí, dentro desses pontos, existe ali as formas aí onde se dá cada detalhe, né? Como, por exemplo, que na morfologia você vai estudar a análise das formas, das palavras, raiz, flexões, tempos verbais, etc. Na sintaxe, vai estudar relações entre sujeito, verbo, objeto e adjuntos. Coesão, uso dos conectores, pronomes, repetições. E assim por diante. E um detalhe curioso, que aqui eu priorizei ainda, né? Os fatores mais principais que eu entendi que fazem parte aí do eixo interno, né? E assim também do eixo externo, agora, que comenta o seguinte, dizendo: o eixo externo analisa aquilo que está fora do texto, mas que é fundamental para a sua interpretação. Pode subir, professor. Então, nós temos aqui, já dando na sequência aqui, por exemplo, dentro da articulação entre os eixos interno e externo, nós temos, então, a análise do discurso, que mostra que interno e externo não se separam, mas se complementam. O interno mostra a forma, a engrenagem linguística. O externo... Oi? Tem essa parte que de cima você não falou, não. Contexto histórico-social. Então talvez tenha passado. Verdade. A posição do sujeito.
Não, Perfeito, na perfeito. minha apresentação aqui tá certinho. Tá certinho? Não, aqui eu tinha subido aqui um pouco, tá perfeito. Então, dentro do contexto histórico e social, né, e lembrando aqui uma observação interessante, que normalmente é uma coisa que deve ficar claro, que dentro da análise do discurso, o eixo externo, ele abrange algo muito mais além da gramática. Ele não fica simplesmente preso ali, uma vez que ele se prende aqui também, né, no contexto histórico-social, onde tem como focar ali a época, as circunstâncias, destinatário, a posição do sujeito, relacionado também à questão de um fator muito importante, né, que é um fator externo, que faz parte da análise do discurso, que é o interdiscurso, né, o diálogo com outros textos e tradições. Até, inclusive, dias atrás, o professor Leonardo também usou aí, né, num estudo que ele fez sobre Ezequiel, se eu não estou equivocado, num debate lá, ele também se utilizou desse método aí, então é uma questão interessante. E daí também é ideologia e poder, como o discurso legítima contesta e reforça as ideias. E, por fim, aqui os efeitos do sentido, o impacto produzido no leitor ou no ouvinte. Isso aqui é muito interessante, esse último ponto aqui, ó, do fator externo, da análise do discurso, efeitos do sentido, que normalmente o que nós temos? Nós temos o texto em si. Nós vamos estudar o texto, nós vamos abordar o texto, e vamos nos utilizar do método da análise do discurso. Automaticamente vai ser analisado questões morfológicas, sintaxe, pragmática, etc. Nós vamos estar abordando isso dali, que é o fator interno, os fatores internos. Porém, aí vem uma pergunta. Qual é o impacto, né, que vai produzir no leitor esta estrutura gramatical interna do texto? Né? Ele vai produzir um impacto. Esse impacto ele não vai ser um impacto interno, mas vai ser um impacto externo. O ouvinte que está ouvindo a mensagem, qual é a reação, né, que vai produzir nessa pessoa? Então, nós temos aí, nós podemos perceber, inclusive, né, que muitas pessoas, outrora, por exemplo, numa linguagem bem simples, que nunca tinham ouvido, às vezes, uma mensagem bem trabalhada, do próprio texto bíblico, quando ouve, ela sofre um impacto e muitas vezes aquele impacto causa nela um efeito de mudança, aonde até as suas ações, a sua forma de ver, a sua forma de pensar e de entender e compreender muitas questões passa a mudar. Ela diz, olha, até este momento eu entendia de uma forma, mas após agora ser analisado esse texto e a pessoa ter me explicado, me causou um impacto. Esse impacto aí automaticamente uma parte que está inclusa no fator aí, num dos fatores, né, que fazem parte do eixo externo do estudo da análise do discurso. Então, isso é muito forte, ele é muito amplo. Agora, como eu já tinha dito aqui de antemão, o que deixa, muitas vezes, muitas pessoas aí apreensivo é que eles querem, muitas vezes, limitar um estudo como este da análise do discurso, dizendo simplesmente, não, se eu estudar essa parte, eu não preciso estudar essa parte. Se eu estudar isso, eu não preciso estudar aquilo. Mas quando se faz uma pesquisa, quando se utiliza desse método, logo precisa a pessoa compreender que todos esses fatores, os seus pormenores, eles estão alojados, eles estão inseridos ou dentro do eixo interno ou dentro do eixo externo. Se eu vou trabalhar com um contexto histórico, com um contexto social, eu vou me deter no quê? No eixo externo, que faz parte do estudo da análise do discurso. Se eu vou me deter na parte da análise sintática, numa pesquisa ali que vai envolver uma análise morfológica e etc., eu vou estar trabalhando com o eixo interno, que também tem muitos fatores que fazem parte da estrutura interna da análise do discurso. Então, os dois, eles se complementam, trazendo um conhecimento mais amplo e uma visão mais extensa para aqueles que se utilizam desta ferramenta. Dando sequência aqui, nós temos aqui na continuidade que diz assim,
Articulação entre eixos interno e externo. A análise do discurso mostra que interno e externo não se separam, mas se complementam. O interno mostra a forma, a engrenagem linguística. O externo mostra a função, o efeito e o papel social do discurso. Então, como eu já mencionei aqui, né, existe aí um complemento. Ambos se completam. Não tem como você dizer, eu vou usar um e não vou usar o outro. Se você usa um, você é obrigatoriamente, né, tomar posse da outra parte também, para que o estudo fique completo, de forma minuciosa, né? Quer subir um pouco, professor? Você vai falar de Gênesis aqui, não? Não está aparecendo aqui ainda para mim o Gênesis. Aí tem exemplo bíblico aí, Bereshit. Sim, mas precisa subir um pouco para mim que não está aparecendo aqui. Pode subir mais. Aí. Aí nós temos o texto de Gênesis 1, por exemplo. E aqui, né, tem uma questão bem interessante aqui, que observando esta parte aqui, eu preparei aqui para mostrar, do ponto de vista agora de uma análise prática, como que se dá a compreensão da aplicação da análise do discurso, abrangendo o eixo interno e o eixo externo. Aí nós temos o texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que faz parte aí, né, de uma narrativa. E aí vocês podem presenciar e observar, onde diz assim, né, o eixo interno. Qual é a focalização do eixo interno? Observar, primeiramente, o início da estrutura como se dá no texto, né, que inicia ali com a palavra Bereshit. Essa palavra Bereshit, né, que é formada por uma preposição, be, né, mais ali o substantivo Reshit, que é o substantivo feminino, que forma aí, né, uma locução prepositiva, que tem a função dentro do texto de função sintática, desempenha a função sintática de um adjunto adverbial, né, junto aí na mesma oração, com o bará, que se encontra na terceira pessoa do masculino singular, tronco cal, né, se encontra no aspecto catal, em seguida aí do sujeito da oração, né, que é Elohim, um substantivo masculino plural. Dito isto, nós podemos observar que o foco aqui, quando menciona, está tratando esses fatores todos, eles fazem parte do quê? Fazem parte do eixo interno, que são componentes aí ligados à análise do discurso. E por que inicia aí com a estrutura, por exemplo, X-catalo? Por que isso? Porque, normalmente, como o professor Leonardo já mencionou de antemão aqui, a ordem da sequência de uma oração típica no hebraico é o quê? É verbo, sujeito e complemento. Aqui nós temos uma inversão, né? Aqui não começa com verbo, mas começa aí com um outro elemento, né? Começa aí com essa estrutura aí de Bereshit formada por uma preposição mais um substantivo. Logo, nós temos aqui, então, um elemento X. Este elemento X, né, que aí desempenha a função sintática aí de um adjunto adverbial temporal, ele tem como um propósito dar ali um destaque, né, marcando ali um momento exato, um momento único e absoluto, mostrando de quando se deu o ato da criação de céus e terra em um determinado tempo. Ele antecede o verbo, né? O verbo não vem como o elemento primeiro dentro da estrutura dessa oração. Por isso é chamado de estrutura X-catal. O elemento X é Bereshit. Né? O catal é o verbo bará, que se encontra neste aspecto. Então, nós temos aqui todos esses detalhes e muitos outros que dão aí a lógica e o complemento deste método, deste uso, envolvendo aí a sintaxe, que é o eixo interno. E ainda mais abaixo nós temos assim, ó, que
essa estrutura aí, né, as ordens dos constituintes, né, adjunta adverbial, né, verbo, que é verbo, e sujeito, que quebra a ordem típica, né, ali, verbo, sujeito e objeto. Então, a forma que se apresenta dessa estrutura, os detalhes mínimos, tudo está relacionado ao eixo interno. Agora, observando o eixo externo, o que esta estrutura aí ela produz? Observe, eixo externo, discurso e efeito. Coloca Bereshit no início, enfatiza o tempo inicial como ponto de partida absoluto. Então, existe ali, né, um apontamento muito importante feito, né, um marco muito importante feito por este termo aí, né, Bereshit. Abaixo diz assim, ó, dá ao texto uma abertura solene e cósmica ação inaugural. Quer subir um pouquinho mais, professor? Sobe mais um pouquinho, só. É porque ele está no slide, entende? Aí foi dividido em páginas. Aham. Mas na sequência ali, passou ali um pouquinho, mas não tem problema, eu lembro aqui. Na sequência diz assim ali, ó, que tem como objetivo ainda, né, a estrutura X-catal, dentro da estrutura interna, o objetivo é o quê? É ser utilizado ali, marcando um início objetivo, antes que se dê a sequência do desdobramento da narrativa histórica, seguido por verbos que se encontram dentro da estrutura ali do aspecto Vaiktol. Aí começa dizendo assim, ó, e disse Deus, houve luz, e haja luz, e houve luz, Vaiomer Elohim. Antes que se dê essa sequência dos verbos no aspecto Vaiktol, se inicia no versículo 1 com a estrutura X-catal, porque logo o próprio escritor certamente tinha como objetivo mostrar claramente que aqui dentro do capítulo 1 se dá uma narrativa histórica. Isto é um fato inegável. A estrutura própria do texto, da gramática hebraica, deixa claro isso. Tudo isso se dá como? Observando os fatores internos e do eixo interno, né, que fazem parte como uma das colunas aí do estudo da análise do discurso. Já o fator externo tem aqueles outros pontos ali observados. O impacto que causa, marcando o início ali, único, absoluto, né, dado por Bereshit. Então, ambos se complementam. Ambos trabalham numa única unificação, numa única visão, num único propósito. Eu acho que você pode voltar um pouquinho. Na 6 só tem isso aqui, ó. Categoria oração causal. Isso. É aí mesmo. Pode deixar aí. Aí o verbo catar no passado, Isso, você não falou. Esse aqui é o texto de Isaías, capítulo 9, e o versículo 6. Também tem um... Isso. Agora você foi para o Salmo. Mas pode deixar aí no Salmo também. O Salmo também, aí eu peguei um exemplo no livro poético. No livro poético aí. Aí tá show de bola. Eu peguei esse exemplo no Salmo aí, no Salmo de número 18 e o versículo 7, para dar um exemplo que também, como este mesmo método pode ser aplicado nos livros poéticos, né? Dado e dito isto, né? Podemos observar aí o eixo interno, também sintaxe, gramática, eixo externo, o discurso e o efeito, ou seja, o impacto, né, externo, que é produzido aí, movido mediante os fatores sintáticos, etc., né, dentro do eixo interno. Então, nós temos aí o eixo interno, sintaxe gramática, a estrutura aí, que é formada por uma adjunta adverbial de tempo, ou seja, circunstância. Daí temos aí o verbo, que se encontra no aspecto ictolo, na primeira pessoa do singular, e por fim aí o objeto, né, que se apresenta aí como um elemento de invocação. Abaixo mais nós temos aí o uso do verbo, né, que está no aspecto ictolo, que indica ali uma ação inacabada, contínua, né, ou repetida.
Então, todos esses detalhes aí que eu já mencionei de antemão ali no texto de Gênesis, que fazem parte desse composto, eles estão também ligados numa mesma ideia, quando aplicado e utilizado dentro do estudo aí, né, da língua hebraica, nos livros poéticos. E o eixo externo, a mesma coisa, né? Observe qual é o impacto, né, desse discurso aí, qual é o efeito que ele produz dentro do eixo externo. Ele gera ali uma ênfase na angústia do ponto de partida do clamor. O adjunto inicial intensifica a situação emocional. Então, nós temos aqui uma intensidade produzida, né, aí no eixo externo, que é dada mediante as observações caracterizadas ali e apontadas pelo eixo interno, mediante a análise sintática do texto. Daí diz assim, ó, no eixo externo, na sequência: função poética, confiança e súplica, mostra Deus como resposta ativa ao clamor. Então, mais aqui uma evidência, né, do efeito que é produzido pelo verbo que se encontra no aspecto ictolo, que pode ali dentro desse texto, peculiarmente aí, ser entendido aí por alguns como uma ação contínua ou uma ação repetida. O que ele gera, este verbo que se encontra no aspecto ictolo, né, dentro dessa estrutura aí, é a função poética que expressa aí, né, a confiança e a súplica, onde mostra Deus como resposta ativa ao clamor. Então, são detalhes minuciosos que deve ser observado e levado em conta. Por isso aqui vou refrisar e reforçar o que eu já disse. Esta ideia que tem permeado este discurso que tem sido feito por algumas pessoas que até inclusive aí tem se apresentado como pós-graduação em língua portuguesa, professores de hebraico e tal, e tem dito, não, eu não preciso estudar análise do discurso, é perca de tempo, porque eu estudo análise sintática, eu faço análise sintática do texto e pronto, porque a análise sintática é mais ampla do que a análise do discurso. É mentira, isso não existe. E um outro fator também, um outro detalhe, não, eu estudo análise do discurso. Se eu faço análise do discurso, logo eu não preciso estudar, fazer análise sintática. Esse também é uma mentira. Porque quando nós paramos e observamos o que os peritos nesta área dizem, por exemplo, se eu pego obras da análise do discurso como de Longrake, Alviero Nicassi, Rocchini ou Rossini, como queira a pronúncia aí dita por alguns, todos eles, de modo geral, vocês podem pegar uma gramática dessa e perceber que eles começam estudando e analisando a forma morfológica, detalhando ali as estruturas, a análise sintática, como se dá, e em seguida eles começam a mostrar o efeito discursivo e o impacto que essas questões, que esses fatores internos produzem no eixo externo. Então, é um complemento. Se estuda esse um, que é o interno, ele vai dar um efeito e um impacto no que? No eixo externo, que é a parte, que é a segunda parte. É impossível fazer uma parte sem prezar a outra. Pode subir um pouco, professor. Aí. Beleza. Isso, show de bola. Então, aqui nós temos o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esse texto aqui é um texto bem bacana e curioso também, porque aqui dentro da análise do sintática aí, né, da gramática do eixo interno, nós temos todos aí esses detalhes dos apontamentos aí nos pormenores, né, que aparece aí. A estrutura da conjunção que é causal, etc. Mais abaixo nós temos aí, né, mostrando que é um verbo que se encontra no aspecto catal, na forma passiva.
ação concluída, né? Foi-nos dado um filho e tal. Daí mostrando, né, que a categoria é uma oração causal com verbo passivo. Beleza. Mas estes detalhes observados aqui, eles têm agora o efeito, como já mencionamos nos outros exemplos, no eixo interno, o discurso, o efeito. E aqui é interessante e curioso, porque observem, ó, a conjunção que, por exemplo, no eixo externo, ela conecta o nascimento do menino à esperança futura. O efeito profético produzido aí por este verbo que se encontra aí no catálogo, no aspecto catálogo, na forma passiva, né? Ele produz aí um efeito profético que cria a certeza da promessa, falando no passado. Mesmo se o evento ainda é futuro para o ouvinte. Então, aqui dentro de um ponto de vista aí mais técnico, até inclusive quando você pesquisa e analisa esse texto do ponto de vista da gramática e da sintaxe, normalmente as obras, elas informam que este verbo aqui, especificamente, é chamado de perfeito profético. Por quê? Porque a pessoa, naquele momento que está profetizando, o profeta, está profetizando naquele momento, mas focando num evento futuro, mesmo que a forma, a cara do verbo expresse uma ação concluída, mas a ideia daquela ação, ela vai fazer um efeito, vai ter um efeito, melhor dizendo, preditivo, voltado ao futuro. Por isso que aqui diz assim, ó, o efeito profético cria a certeza da promessa. Então, esses pontos e esses detalhes, eles são fortes e abrangentes dentro deste estudo da análise do discurso. Eu espero que vocês estejam entendendo e compreendendo o que eu estou aqui passando, mas o objetivo maior é mostrar que o uso desse estudo, desta ferramenta, para um conhecimento mais amplo no que diz, no que tange as línguas bíblicas, é de suma importância. Pouco utilizado ainda dentro do contexto brasileiro. Poucas obras, poucas gramáticas, poucas pesquisas nós temos, especificamente ainda a respeito das línguas bíblicas. Mas já fora daqui, é um estudo mais amplo, já mais diversificado, com mais gramáticas, com mais artigos produzidos. Então, quando nós paramos e olhamos para o todo dessa questão, nós vemos que, de fato, é uma ferramenta de suma importância. Por isso que eu sempre digo, e eu converso com várias pessoas, que não há a mínima possibilidade de deixar de lado uma ferramenta como essa e se prender simplesmente a um pedaço da questão. Dizer, não, eu não preciso. Eu vou me deter simplesmente com uma análise morfológica do texto. Eu não preciso. Eu vou simplesmente fazer uma pesquisa lexicográfica nos léxicos e isso já será o suficiente. Eu não preciso. Eu vou me deter simplesmente na análise sintática do texto, que é o suficiente. Então, nós vamos estar aqui resumindo e limitando o texto bíblico, aquilo que ele pode, de fato, transmitir. Agora, se nós nos utilizamos de uma ferramenta como esta, ela certamente vai trazer uma resposta muito mais objetiva, muito mais ampla para as nossas dúvidas, né? Quer subir um pouquinho, professor Leonardo? Se tiver por aí, ó, bacana. Então, nós temos aqui a parte, né, da aplicação do eixo aí interno, que mostra a forma, a estrutura e a organização do texto. A parte do eixo externo revela a função, o contexto, efeitos e intenções. Então, tudo fica claro, tudo fica lúcido, tudo fica objetivo, usando os dois métodos. Nos exemplos de Gênesis 1:1, narrativo.
O Xcatal inicia solenemente a narrativa cósmica. Salmos 18:7, poético. O Xictol enfatiza a súplica devocional. E em Isaías 9:6, o verbo aqui, como já disse de antemão aí, que ele é conhecido normalmente nas gramáticas como um perfeito profético, né? Se encontra aqui no aspecto catal, na forma passiva, ele projeta a certeza profética. Assim, a articulação entre interno e externo é essencial para entender como a linguagem constrói sentidos em diferentes gêneros literários e bíblicos. Então, está bem claro aí, de forma explícita e objetiva, mostrando, né, como ambos se complementam. Pode subir, professor. Então, na sequência aqui diz assim: o sujeito muitas vezes não é livre, mas ele é marcado. Deixa eu ver aqui, mas é marcado pela tradição, profeta, rei, sacerdote e sábio. Estes pontos aqui, no caso, eles mostram os fatores que compõem o eixo interno e externo. Eu disse de antemão no começo, quando estava aqui ainda fazendo parte da introdução, que existem ainda outros fatores. Eu não coloquei todos aqui. Este material preparado aqui é simplesmente uma pequena introdução para quebrar essa ideia que tem sido aí manifestada, como eu já disse, de que tudo se resume num simples estudo de análise sintática, tudo se resume num estudo de análise lexicográfica, o que é, na verdade, um equívoco, né? Então, esses pontos, esses fatores aí, começando como, por exemplo, o objetivo, né, mostrando aí o sujeito, que muitas vezes ele não é livre, mas marcado pela tradição, profeta, rei, sacerdote e sábio. O uso do pronome ou sua omissão já marca quem fala e a posição discursiva. Daí tem um exemplo aqui, né, que diz assim, quando Deus se manifestando em Yahvé, né, como Ani Adonai, ou seja, eu sou, na primeira pessoa aí, né, enfatiza a identidade e a autoridade. No ponto 3 aqui diz assim, a ideologia e o poder. O discurso bíblico frequentemente legitima ou contesta o poder, monarquia, liderança profética, domínio e o estrangeiro. Exemplo, textos que mostram Yahvé ou Adonai entregando povos ou reis, revelam visão teológica de poder. No 4, contexto histórico-social aí, né? As narrativas e leis fazem sentido dentro da história de Israel e do Antigo Oriente Próximo. Exemplo, leis de pureza não são menos regulamentos, não são meros regulamentos, mas discursos de identidade nacional e religiosa. O 5º ponto diz assim, a intertextualidade, o interdiscurso, né? Um texto hebraico muitas vezes retoma outro, eco de citação, alusão. Esse detalhe aqui é muito interessante, esse interdiscurso. Por exemplo, hoje ainda eu estava lendo, só agora não recordo bem certo, em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 28, 29, existe ali uma expressão aonde, inclusive, o Dr. Edson de Faria Francisca fazia menção que esta construção no texto hebraico não é originária da língua hebraica, mas ela é originária da língua acadiana, aonde o que se entende ali no texto, esta construção, ela está transmitindo um eco daquilo que já foi presenciado e vivido lá atrás.
daí até ele faz essa aplicação, inclusive, também, da questão do interdiscurso. Então, são pontos aí relevantes e muito importantes. Em Provérbios também nós temos bastante citações aí que envolvem a ideia de interdiscurso e outras passagens bíblicas. Então, é uma ferramenta também que faz parte aí do eixo externo, da análise do discurso, que na hora do estudo, na hora de uma exegese, isso é fundamental para a pessoa compreender de fato muitos pontos e questões relevantes que ali está sendo expresso. Sobe, professor. No ponto 6, fala a questão aí, né, dos aspectos, os aspectos verbais aí. Daí tem como exemplo, inclusive, também, né, o Gênesis, capítulo 1, onde mostrando aí que o Vaiktol, né, marca sequências narrativas. Já no Êxodo 20, o Ictol marca os mandamentos. Então, esses aspectos aí, utilizados, verbos que se encontram nos aspectos na língua hebraica, né? Vaiktol, Vekatal, Ictol, Katal, são termos técnicos utilizados aí para mostrar a questões dos aspectos onde ocorrem os verbos. Inclusive, outro dia eu falei até aí, né? Perguntei para uma pessoa a respeito dos verbos que se encontram no aspecto veiktol. E a pessoa achou que eu estava perguntando da questão dos verbos vaiktol. Não, veiktol é uma coisa. Veiktol não é vekatal e nem vaiktol. Veiktol é uma coisa. Veiktol é uma forma de um aspecto secundário, usado normalmente aí em orações subordinadas. Mas essa é outra história. Aqui, simplesmente, o objetivo é mostrar que os verbos, dentro da estrutura da análise sintática, observando o aspecto que ele se encontra, também é um ponto muito importante que ajuda aí, né, na compreensão e numa visão mais ampla do estudo aí da análise do discurso, que faz, inclusive, parte dele, está inserida ali no eixo interno, né, deste método aí, desta ferramenta. O ponto 7 diz assim: efeitos de sentido. O mesmo discurso sintático pode gerar efeitos distintos. Exemplo, a inversão Adonai teu Deus, temerás. Coloca Adonai no início para reforçar exclusividade. Então aqui, este ponto aqui, de fato, ele é bem interessante, sabe? O objetivo aí, né, o efeito de sentido, né? O mesmo, como disse, o mesmo recurso sintático pode gerar efeitos distintos. É aquilo quase como eu já disse de antemão. Existem, muitas vezes, estruturas, por exemplo, dentro do eixo interno que está envolvido ali na questão da análise sintática do texto, que ele tem como objetividade dar uma ênfase, destacar o sujeito. Qual é o objetivo? Para chamar a atenção do leitor, do estudioso, do pesquisador, para aquele sujeito ali. Por exemplo, em vez de uma oração, uma estrutura no hebraico começar com uma oração típica, com o verbo seguido do sujeito, não. A estrutura está invertida. Em vez de começar com o verbo, começa com o sujeito. Mas por que começa com o sujeito? Por que invertida a estrutura? Por causa que o texto está trazendo ali uma informação importante sobre aquele sujeito. Está dando uma ênfase nele. E logo, o pesquisador, o estudante, né, a pessoa que está ali detida de forma minuciosa fazendo uma investigação, logo ele vai compreender que existe algo ali em que ele deve prestar mais atenção. Então, este ponto aqui é um ponto bem relevante. E ele vai produzir automaticamente um efeito, vai transmitir um sentido que normalmente, dentro de uma estrutura de uma oração típica, dentro do texto hebraico, não ocorreria. Então, este ponto aí é um ponto bem curioso e interessante. Na sequência diz assim: então no hebraico bíblico a análise do discurso foca muito em função dos verbos no encadeamento narrativo e argumentativo,
marcadores de autoridade, profeta, marcadores de autoridade, profeta, rei, Deus, estrutura paralelística, a repetição poética, formas de reforço ideológico, aliança, rei, promessa e julgamento. Pode subir um pouco mais, professor Leonardo. Eu acho que você subiu demais. Acho que eu acredito que já estamos na conclusão, né, então. Porque aqui diz assim, deixa eu ver, conclusão. Isso, já estamos na conclusão. Conclusão, com essas informações aí, né, ficou evidente que a sintaxe é um dos fatores, né, que englobam na parte interna. Deixa eu ver aqui. Que englobam aí na parte interna, né, do estudo da análise do discurso. Logo, quando você faz esse estudo, é lógico que se observa também aí, né, a sintaxe. Então, daí aqui na sequência eu coloquei aí a bibliografia. Então, basicamente, existe aí, né, muitos pormenores. Existem muitos pormenores, né, professor Leonardo, que não dá para se deter assim, em item por item, em todos os fatores, porque seria muita coisa, né? Eu acredito que, através desta exposição simples aqui, ainda que algum ponto, talvez eu não consegui me expressar assim de forma bem compreensível. Eu não estou muito familiarizado aí com as lives, como o professor Leonardo, que é debatedor, né? É conhecido aí mais, está aí mais envolvido. Mas eu acredito que, através dessa linguagem aqui, pelo menos uma coisa ficou clara. Disso eu tenho certeza, que quem estuda a análise do discurso, ele vai trabalhar com 2 eixos. Ponto. Eixo interno, eixo externo. Dentro do eixo interno, nós temos os fatores, como já mostrado aqui. Estudo lexicografia, morfologia, sintaxe, etc. Porém, essa estrutura do eixo interno, os fatores do eixo interno, eles vão produzir um efeito discursivo que vai dar resultado no eixo externo. E ali também outros fatores vão complementar aquilo que o eixo interno não conseguiu expressar, que são ali daí o uso do contexto histórico-social, o interdiscurso, e por aí vai. Então, os dois trabalham de comum acordo, e com isso, né, eu posso deixar aqui claro, de forma objetiva, mostrando que, então, esta ideia aí, que eu já disse 2 vezes aqui, é uma ideia completamente equivocada. Não tem como estudar o método da análise do discurso sem fazer análise sintática. E também análise sintática, em hipótese alguma, vai transmitir uma pesquisa, vai trazer uma investigação mais ampla do que o método da análise do discurso. Então, basicamente, é isso. Eu acredito que ficou aí compreensível através dessa linguagem e do material compartilhado aqui, né? Então, basicamente, seria isso que eu tinha a expressar aqui. Fala aí, professor Leonardo. Diz alguma coisa, homem. Excelente aí a exposição aí, professor Giovanni. Quero mandar um abraço aqui para o professor, meu mentor aí, professor Fabiano Ferreira. Escreveu aqui, ó, Shalom, excelente exposição. Professor Giovanni Leonardo, brilhante aula assistindo. Professor Fabiano trabalhou na obra de Bruce Waltman, que é a nossa referência no Brasil em sintaxe, né? Ele fez algumas exposições na área de análise do discurso, a exposição de Bruce Waltman na área da questão do VAV ali é bem interessante. Você pega as páginas ali 622, 638, até você viaja, né? Então, eu gosto muito daquela sintaxe ali, e o professor Fabiano aí tem que fazer uma live com a gente também, os mais pobres aqui, né? Bom, Washington também, um abraço aí, Washington, Deus abençoe. Pessoal, é isso aí, tá?
Quer acrescentar mais alguma coisa, Giovanni? Giovanni falou aqui. Fala que eu vou falar. Uma coisa bem interessante, e uma vez eu estava assistindo uma live e eu tomei essa percepção. Aí o professor falou que vamos marcar. Se você quiser dar uma palhinha aqui, professor, eu te mando o link, hein? Se você quiser dar uma palhinha aí, ó. Eu mesmo cantar aqui, né, Giovanni? Fazer a cantilena do Bereshit, para que todo mundo veja quem é o professor Fabiano Ferreira. O professor Fabiano Ferreira tem que ser muito conhecido, cara, porque é fera. Uma coisa eu te mando aqui, ó, no privado aqui. Vou te mandar lá, você entra aí e termina cantando aqui a nossa live. Quero fazer uma observação só aqui. Pode fazer. A respeito até do assunto que você estava comentando de antemão ali, que a questão do tamo ali, do acento do atinar, que ocorre ali em Gênesis 1:1, e deixar claro que a funcionalidade dele dentro do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, não é necessariamente, apesar dele ser um acento disjuntivo, mas não é gerar ali uma pausa, criando uma vírgula, porque ficaria ilógico separar o sujeito da oração do complemento. Então, o objetivo do atinar, apesar dele ser um disjuntivo e estar ali, é dar uma ênfase, segundo assim informa. Meio, né? Isso. Existe uma gramática que aborda sobre os teamim, que é de William Wicks, é de 1800 e pouco. É uma das obras mais completas que tem. E ele fala claramente que o objetivo do atinar ali é dar uma ênfase, expressando Deus, mostrando Deus claramente ali, como o agente, o sujeito absoluto, criador ali dos céus e terra. Então, esse é o objetivo da funcionalidade desse tamo ali, do atinar, né? Que está centralizado ali, debaixo do substantivo ali, Elohim. Apesar, como eu disse, dele ser disjuntivo e dele ser também ali o marcador, o divisor dicotômico, mostrando isso dá o meio do texto, né? Mas a funcionalidade específica dele é simplesmente dar ênfase, mostrando que Deus ali é o agente, né, do verbo bará, criador dos céus e terra. Então, só essa pincelada aí sobre essa questão. A introdução que eu fiz, né, foi mais para sim, claro, caracterizar aquilo que foi falado e usado o meu vídeo como exemplo, né? E aí eu mostrei aonde realmente estava o erro, né? Eu estava vendo até agora aqui. E essas questões, professor, são interessantes porque como a gente já tem comentado e, né, tem conversado, que, tipo assim, muitas vezes o fato de ter um acento disjuntivo no texto não significa necessariamente que eu vou ter que colocar ali uma pausa. Não significa. Isso vai ter que ser observado para ver o que, de fato, as gramáticas comentam, né? O que as pessoas se debruçaram ao longo da história abordando sobre isso. Porque muitas vezes a finalidade e a funcionalidade de um acento dentro da estrutura sintática do texto é simplesmente, às vezes, marcar a ênfase, ou marcar a sílaba tônica, né? Ou dar ênfase ali numa ocorrência que está ocorrendo e tal, né? E outras vezes ele está ali simplesmente para ser usado dentro do processo da cantilena. Então, são fatores e mais fatores que devem ser observados aí, para que a pessoa, às vezes, não acabe aí, né, se equivocando, falando, às vezes, uma coisa ou outra, né, que ela acha que é, mas não é. Então, de forma bem simples, seria isso. Eu digo isso porque isso está nas gramáticas, né, não é coisa da minha cabeça, né. Tá aí gramáticas, como eu já mencionei aí, mais antigas, como de Israel Yevin, William Wicks, né, e outros tratados que tem aí abordando sobre o estudo dos teamim. Então, Giovanni, eu vou fazer uma nota de repúdio aqui. Eu tentei levar até assim, tranquilo, né? Mas a minha refutação, na verdade, não é uma refutação, é a minha resposta. Mas eu fico pensando, sabe o que é? Lá no grupo lá, nesse grupo aí, Refúgio Teológico, o Rafael Rocha ele usou o meu vídeo, usou a minha fala, e quando eu venho falando que eu estava errado, tal, pisei na bola, tal,
quando eu venho de maneira honesta, de maneira plausível, de maneira a educar e a instruir tanto ele como o público que ouviu. Eu estava olhando aqui, ele me bloqueou, entendeu? Daqui um dia ele desbloqueia de novo e começa com as ladainhas dele, mas, assim, é como esse tipo de pessoa, assim, como é que ele usa o meu vídeo para falar que eu estou errado, e quando eu faço alguma coisa para mostrar que quem estava errado não era eu, era ele, a pessoa acha ruim, fica chateadinho. Eu acho assim, igual eu estava conversando com meu filho, essa questão de ficar de malzinho, né? Eu acho que a gente, quando passa de uma idade, eu acho que não tem esse negócio mais, né? Ainda mais quando é pastor ainda, ficar com o negócio de malzinho, tô de malzinho, vou te bloquear, vou te fazer isso. Eu acho que são coisas que são efêmeras para a nossa idade, para nosso conhecimento e para aquilo que a gente desejamos passar para as outras pessoas. Então vai aqui uma dica, mais uma dica, né? A primeira dica foi uma dica instrutiva, né? Para instruir, antes de, assim, eu não posso pegar um vídeo seu, Giovanni, e falar assim, vou refutar o Giovanni, sendo que eu estou totalmente errado, sendo que eu desconheço as coisas. Mas se eu pegar um vídeo seu, ou alguma coisa sua, a sua imagem, alguma coisa, eu não posso achar ruim de você pegar também a minha. Entendeu? Então, tipo assim, é como se elas por elas, né? Então, tipo assim, e eu aceito a correção. Se, volta e meia, você já falou aqui, ó, Leonardo, não é assim não, vai por assim, entendeu? Eu já segui conselho, o próprio pastor Fabiano que está aí, o pastor Fabiano já me aconselhou várias e várias vezes, ó, esse vídeo aí, tira isso aí, eu tirei, tá errado. Quer baixar a cabeça, cara, entendeu? Tá errado, tá baixa a cabeça, infelizmente, né? E aceitar, porque né, todas as vezes nós estamos como professor, né? E sim, eu prefiro estar como aluno do que como professor. Beleza? Eu aprendo muito com você, com o professor Fabiano, rapaz, com os meus professores, com os amigos, professor Ayrton, entendeu? São pessoas que são humildes, mas que ensinam. Eu e o Giovanni, a gente conversa direto. Eu até falei assim, para conversar de hebraico comigo, é o professor Fabiano e o Giovanni. O resto não conversa aquele nível alto, né? É um nível mais baixo, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Você vai se matar? Não, meu irmão. Você vai tentar chegar no nível maior, entendeu? E é estudando. Não imaginando as coisas que vai acontecer, não. As coisas vão acontecer mediante o seu estudo, entendeu? Fala aí, Giovanni, um pouquinho aí. Não, eu só ia dizer que a próxima vez eu vou preparar o material com os slides no formato diferente, para que hoje eu percebi que, olhando aqui, eu acabei pulando talvez alguns pontos, né? Talvez as pessoas que acompanharam a live observaram, mas eu vou usar um outro método aqui para que fique mais claro aí, né? E eu possa, quem sabe, detalhar de forma mais objetiva aí e ainda mais compreensível para as pessoas, né? Não, mas eu acredito que foi. É porque é igual. É um assunto mais complexo, né? É um assunto Sim. que não envolve o básico do hebraico. Para você chegar nessa. Algumas pessoas me perguntam, né? Sobre essa questão da análise discursiva dentro do hebraico, o discurso dentro do hebraico. Aí eu falo: primeiro, você pega Lambda, entendeu? Você pega Lambda, entendeu? Thomas Lambda, né, Giovanni? Aquela gramática Thomas Lambda. Sim. Muito boa. Elton, pastor Elton, pastor Elton Souza, boa noite, Moré Leonardo, Andrade. Deus abençoe sempre. Um abraço, meu amigo. Até um ponto interessante também, que vale observar, é que uma coisa que tem que ficar clara é que nem todos os fatores internos ali que fazem parte da gramática hebraica conseguem ser entendido e compreendido a partir da gramática da língua portuguesa. Porque o que eu já vi também? Eu vi muitas pessoas
tentando até estudar a questão da análise do discurso, tentando explicar muitos pontos que se encontram dentro da estrutura da gramática hebraica, se utilizando da gramática da língua portuguesa, né? Por que eu digo? Porque tem pontos e pontos ali que não tem como você compreender. Você vai ser obrigado a entrar pelo caminho do estudo da língua hebraica para você compreender de forma mais ampla o todo da questão, porque, devido que, como diz o próprio Rouquini, né, que tem coisas ali que são já difíceis de entender pela própria gramática hebraica, estudando. Agora, se você quiser compreender à luz da gramática da língua portuguesa, vai ficar muito vago. Então, você vai ter que entrar por esse processo, por esse caminho. Vamos dar um exemplo aí. A própria abordagem que você fez agora recentemente, né, de antemão, do uso ali da aplicação dos teamim, que estão inseridos dentro do texto massorético. Como que uma pessoa vai querer compreender a partir de observações da gramática da língua portuguesa? É impossível. Você vai ter que entrar por esse caminho, estudando aos poucos, lendo, até chegar, né, numa visão mais ampla, para que possa realmente começar a observar qual é o objetivo, né, da funcionalidade daquele acento ali, daquele sinal que está inserido dentro do texto massorético. Porque qual é a função dos teamim dentro da estrutura do texto massorético? De forma que objetiva 3. Ele é, primeiramente, usado para cantilena. Segundo, para se mostrar ali onde se dá a divisão sintática e semântica dos textos. E terceiro, para marcar a sílaba tônica. De modo grosso, seria isso. A função dos teamim, ou seja, dos acentos, né, formado ali pelos conjuntivos e disjuntivos, dentro da estrutura do texto massorético. Esse foi o objetivo ao qual ali foi inserido, né, esse arranjo de acentos aí dentro do corpo escriturístico aí do Tanakh. Porém, né, existem ainda outras questões e outras informações que eles acrescentam e agregam. Mas tudo isso vai se dar a partir do momento que a pessoa estudar, se debruçar, ler, pesquisar, né, e por aí vai. Aí ele vai chegar ali em muitas conclusões que, de forma simples, não tem. Agora, uma coisa é convicta e certa. Não tem como compreender esses fatores através do estudo da língua portuguesa. Não, eu quero compreender a função, como se dá a função sintática dos teamim dentro do texto massorético. Eu vou pesquisar, vou ver através do estudo da língua portuguesa. Esquece, não tem como. Tem coisas da língua hebraica que é da língua hebraica. Você vai ter que estudar a gramática hebraica, vai ter que estudar os teamim, vai ter que estudar a análise do discurso para você compreender, de fato, né, o todo da questão. Então, basicamente, seria isso. Isso. Quando você pega a análise do discurso do hebraico, você vai ter que estudar muito a questão do VAV, o trabalho do VAV dentro da gramática, e depois VAV consecutivo, VAV disjuntivo, a questão do VAV, né? VAV arriburo, mafsic, né? Toda essa questão. Eu vou usar um exemplo aqui, aí, que é o Thomas Lambert, né? Essa gramática aqui, o Bruce Waltke, ele usou muito como referencial, porque quando eu leio a obra de Bruce Waltke, ele cita muito o Thomas Lambert. E ele fala bem assim, olha só, Giovanni, o que ele fala aqui? Eu coloquei num trabalho de Ezequiel 28 a questão da questão do VAV disjuntivo. Olha bem, VAV disjuntivo. Aí olha o que eu vou ler aqui para você agora. Um abraço aí, Washington. Sequências conjuntivas sem formas convertidas. Foi nisso aqui uma vez que eu falei para você, que uma pessoa, ela tinha feito um vídeo, eu falei, ei, Giovanni, acho que eu fui refutado, você acha que foi mesmo, tal. Aí depois eu montei lá um estudo lá. Por quê? Aqui ele está falando da forma conjuntiva. Quando eu cito Thomas Lambert e falo disjuntivo, é porque a forma que ele usa aqui
é a forma que o Vav não está convertido, Giovanni. Entendo. E a forma lá, o Vaeri, no caso que eu estou citando, lá de Ezequiel 28, a partir do verso 11, ele é um Vav, ou seja, convertido. Se aqui não convertido ele é conjuntivo, então, sumariamente, ele convertido, ele é o quê? Disjuntivo. Você está entendendo? Sim. Então, tipo assim, aí a pessoa usa aqui, mas Leonardo, você está falando aí de disjuntivo, mas aqui tá conjuntivo. Sim, ele está conjuntivo aqui, mas ele está dizendo assim, o Vav não convertido. Ou seja, e lá o Vav está convertido, entendeu? Porque é o Vav consecutivo. Então você tem que entender isso. Se você não entender isso, você perde todo o fio da meada, né? Então você precisa compreender essas questões. Verdade. São todos fatores importantes, né? Como eu conversava outro dia agora com alguns amigos, e estava até dizendo, né, que o interessante dentro quando você pega a macroestrutura, né, uma perícope ali, que dentro da própria Bíblia Hebraica BHS, existe ali as informações dadas aonde que se dá a determinada perícope, né, a macroestrutura ali, de um determinado versículo até outro, às vezes 10 versículos, 8 versículos, 15, enfim, quando você pega a macroestrutura e você observa ali dentro do ponto de vista do estudo da análise do discurso, e você vai percorrendo e esmiuçando ali, observando as estruturas, a pessoa consegue perceber, né, os fatores, por exemplo, ali, né, como marcador temporal, por exemplo, o próprio Vaeri, como você já fez menção aqui, que é um marcador temporal, né, um verbo ali de segunda posição do aspecto Vaiktol, ele marca ali muitas vezes uma mudança de cenário, um novo sujeito sendo inserido dentro do texto, muitas vezes dentro da própria estrutura da perícope, da macroestrutura, você observa também, né, a inversão de estruturas, às vezes o verbo vem vindo em orações típicas, né, ali seguido de verbo, sujeito, complemento, verbo, sujeito, complemento. Do nada tem uma ruptura. De repente você tem sujeito, verbo, complemento, mostrando que ali existe às vezes uma estrutura xictol ou xcatal, trazendo uma ênfase, dando um destaque no sujeito. Outro dia eu estava até, inclusive, observando também e vendo que dentro da narrativa histórica, olha só que interessante, vinha vindo uma sequência de verbos no aspecto Vaiktol, né? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Daí, daqui a pouco, do nada, surge ali um verbo no aspecto vecatal. Aí eu fui investigar para ver o que estava ocorrendo ali. Aí, dentro das pesquisas ali, eu encontrei uma citação de Rukini, onde ele dizia assim, ó, que quando ocorre uma sequência de verbos no aspecto Vaiktol, dentro de uma narrativa histórica, e do nada surge um verbo no aspecto Vaiktol, você tem ali um ápice, você tem ali uma ascensão de algo que está sendo destacado, elevado, dentro daquela perícope, daquela macroestrutura da narrativa histórica. Então, são fatores que eu sempre digo que eles apontam quando ocorre mudança de sujeito. Existem tipos de estrutura específica. Até na gramática de Rukini, ele faz citação de 5 tipos de estrutura que informam para o leitor, né, do texto hebraico quando está ocorrendo ou mudança de cenário ou mudança de sujeito. Caso isso não ocorra, normalmente a narrativa segue o fluxo normal. Então são pontos e pontos muito importantes, né, para a compreensão aí do todo da questão. O Austin pergunta aqui, vocês falaram acerca dos binyanim, o que você quer saber dos binyanim, meu filho? Fala aí, você tem que... O que você quer saber dos verbos aí, dos troncos verbais, né? O binyanim, para quem não sabe, está nos assistindo aí, os troncos verbais do hebraico, né? E são vários troncos, né? Mas então, a pergunta é específica em algo? O que é? Mais específico, né? Então,
Mas é isso aí, pessoal. Tipo assim, lidar com isso aí, você tem que tratar um pouquinho dessa questão, estudar mais um pouquinho, né? Não é um bicho de sete cabeças, né? Se Giovanni, que é Giovanni aí, ó, conseguiu, por que você acha que você não vai conseguir? Pô? Vai Verdade. conseguir sim, Tudo é entendeu? Mas possível não, ao que mas. crê. Hã? Tudo é possível ao que crê, né? Não, essa questão do VAV é mais tranquila, né? Mas, sim, é só estudar um pouquinho. Olha lá, ele perguntou aqui, ó. Vocês falaram acerca dos troncos verbais se alteram. Você entendeu essa pergunta? Não entendi ainda. Os troncos verbais se alteram? Será que não tem aquilo que você falou, não, naquela hora, não? Antes da live? Você falou aqui no. Os troncos verbais se alteram. Deixa eu ver se eu entendi. Não entendi ainda. Que ele entra na voz passiva também, tal, ativo-passivo, Só, ativo-reflexivo. só se é isso que ele está querendo dizer. Refaz a pergunta que ele disse? Como que é? Se os troncos verbais se alteram? É isso? Sim. Aqui, ó. Talvez ele esteja querendo falar aqui a respeito da questão, tipo assim, vou dar um exemplo. Nós temos ali, vamos dizer, o tronco unifal. Normalmente, o que se entende nas gramáticas instrumentais é que ele é voz passiva, né? Ah, não, tem um sujeito ali, praticou ali uma ação passiva. Beleza. Mas ele também pode ser reflexivo, né? Ele pode ser médio, né? Ele pode ser É, o que, recíproco. o que, o que São categorias que ele tem, que ele pode manifestar aí, expressando através de um verbo, né? Apesar de a maior parte dele ser utilizado através da voz passiva, né? Ação passiva, ali, no caso. Talvez seja isso, de repente. ele falou que é isso aí, ó. Então, Ah, então sim. Então é isso, realmente. Ah, beleza, é sim. isso. É porque tipo assim, o Giovanni sempre baixa nessa tecla, né? O verbo não é estático, né? Não, não. Ele não é estático. Então, ele vai ser, ele pode ocorrer essas mudanças. Assim, quando você for pegar uma gramática, vamos supor, você pega aquela gramática de. Tá até ali, ó, Rosemary Vita, página 68. Eu acho que é página 68. 68, 68, isso mesmo. Às vezes eu confundo, porque é 68% do verbo tronco calo, ela fala que é tudo na voz ativa, né? A maioria dos verbos estão no tronco calo, 68% da Bíblia hebraica. Então, beleza. Você vai pegar lá, você vai encontrar um padrão de verbo. Na voz, a ação das vozes, tal, entendeu? Tudo isso. Mas ele pode mudar? Ele vai mudar. Não vai ser sempre aquele padrão. Mas o padrão que você vai se basear para iniciar os seus estudos é aquele. Entendeu? Deixa eu até pegar aqui para você ver. Não sei se você a obra aqui. Isso é um ponto bem interessante, de fato. Vamos aguardar o professor Leonardo voltar aí. Conhece a obra aqui? Ela é bem simples. Ela é bem simples. Aqui, ó, página. Cadê? Página. Aqui, ó. 65, 66. 68, não. Pulei duas páginas. Ó. Aí, ele tá aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. Aí tem o simples, aí o tronco cal, nifal e unifal também. Por quê? Aí o tronco simples. Aí, não. Primeiro, voz ativa. Cal, piel, rifil. Aí o cal vai ser sempre no simples, na ação simples, o quê? Geralmente expressa um estado ou qualidade do sujeito. O piel, na intensivo, né? Faz com intensidade. E o causativo, o sujeito pratica ou leva alguém a praticar, como se fosse o recíproco, né? É o recíproco. Certo. Aí na voz passiva tem o nifal, pual e rofal. Aí o nifal também no simples, o pual no intensivo e o rofal no causativo.
Aí tem na voz reflexiva. Tem o unifalo, que algumas vezes ele cai também. Ele pode cair tanto na voz passiva como na voz reflexiva. É aquela problemática do... aquela problemática lá de Gênesis, verso 1, capítulo 1, verso 2. Qual seria a parte específica? Ali, pô, no Haetá. Ah, no Hayatá? Ah, sim. Isso. Aí, então, aí tem o reflexiva e tem o hit para ele. O hit para ele, a maioria das vezes, ele sempre vai ser reflexivo. Entendeu? Ele vai ser reflexivo. Ele é como se fosse... Não é estático, mas ele, na maioria das vezes ele vai ser. Entendeu? E intensivo. Então não vai mudar. Só o unifalo que ele pode mudar essa questão aí. Entendeu? Mas o que vai dizer, na maioria das vezes, do verbo, muitas vezes, é o contexto. E você tem que analisar o contexto. Com certeza. Ó, por exemplo, você pega o que o Giovanni falou aqui, sobre essa questão aí de um ser melhor do que o outro. A análise do discurso é melhor do que a sintaxe. A sintaxe é melhor. Tem um livro ali, de Azevedo, página 14. Até porque um ponto interessante também, né, que se você vai analisar um texto, o texto, se você vai ali disputar o texto, você vai se prender só ao texto, é até às vezes meio que complicado para entender e compreender qual de fato é a categoria que está sendo expressa pelo verbo. Digamos, o verbo está no unifalo. Ele é passivo, reflexivo, ou médio, ou recíproco? Qual é a categoria dele? O que é melhor para ajudar a compreender? Pega a macroestrutura. Se você conseguir entender ali onde que você dá, né, a determinada perícope, a macroestrutura, você vai observar a sequência, né, dos verbos como está ali ocorrendo, como ele vem desenvolvendo a desenvoltura, né, dentro do processo ali, da sequência dele, os aspectos que ele ocorre, como ele está ocorrendo, e isso vai ajudar na compreensão, né, observando a macro, você vai conseguir compreender de forma mais perfeita, né, a micro, que vamos dizer assim, que é o texto, onde está ali inserido o verbo que você quer compreender. Qual é a ação expressa por ele, né? Se é passiva, reflexiva, enfim, né? Esse livro aqui na página 14, ele vai dizer o seguinte, é um livro sobre sintaxe. Uhum. Azevedo vai dizer assim, a sintaxe não explica tudo. Ela não tem resposta para tudo. Página 14, quem tiver aí pode abrir e ler. Página 14. Não Por tem quê? como Porque assim, não tem como explicar tudo. Ela não tem essa resposta. Aí você tem. Como é que você faz exegese? O que o Giovanni falou aqui, vamos colocar isso na prática. Você tem a exegese. A exegese ela só tem 2 métodos. Quais são os 2 métodos? Diacrônico e sincrônico. Diacrônico, antes do texto formado, ou para se formar o texto. Sincrônico é depois do texto formado. Aí antes você tem o quê? Crítica da forma, crítica literária, crítica da redação, todo tipo de crítica, que é aquela forma diacrônica. E a maioria dos exegetas do Brasil só trabalham com esse tipo de exegese, Giovanni. Eles só fazem diacronia, porém esquece da sincronia. Então, a sincronia é o quê? Análise da narrativa, semiótica, pragmalinguística e análise do discurso. Ou seja, a análise do discurso ela trabalha depois de um texto pronto. Então, é uma atrelada à outra, não tem como você desvencilhar. Não. Como que eu vou trabalhar o discurso sem que o trabalho do texto não está pronto? Então, para o texto estar pronto, eu preciso de quê? Eu preciso da sintaxe. Se eu preciso da sintaxe, eu tenho que entender que ela não responde tudo. Aí eu vou precisar da análise. Então, é um ciclo que você precisa de uma coisa e de outra para você entender melhor, porque senão você não entende. Verdade. Entendeu? Deixa eu ver aqui, ele perguntou aqui. Professor Leonardo, uma pergunta. Giovanni é também vascaíno, como você? Misericórdia. Eu não sou vascaíno, não, mano. Tá doido? Não. Nunca fui, nunca serei, vou morrer. Eu sou flamenguista de coração.
Mas até me perco esse tipo de pergunta, né, cara? O cara falar que eu sou vascaíno, misericórdia. Rapaz, eu já sofro tanto. Se eu fosse vascaíno, aí você imagina, Giovanni. Deus me livre. Giovanni tem cara de vascaíno aí. O professor Muitos Leonardo, ficam presos nos troncos e não se atentam ao contexto. é um fato, né? É um fato. Quer compreender melhor a microestrutura, o que está inserido dentro do texto? Focalize na macroestrutura. Focalize na perícope ao qual o texto está inserido. Observando a macro, vai ser mais fácil compreender a micro. Isso é um ponto, né, correto. Professor Leonardo, eu vou dar aqui as minhas saudações finais. Eu tenho algumas coisas para fazer hoje ainda. Aí, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente conversa mais sobre temas relevantes, né? Que eu acredito que, de forma ou outra, vai ajudar aí, né, para a compreensão de forma construtiva para as pessoas, né? Que vão ver hoje, vão ver amanhã, ou de repente vão procurar informações relacionadas a esses temas, ainda que são poucos, mas eu acredito que esses poucos eles podem se tornar aí contribuintes, né, para o conhecimento aí das pessoas, né? Beleza. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Eu também vou. Eu tenho algumas coisas para fazer hoje ainda, para realizar. Vai. Mas numa outra ocasião, numa outra oportunidade, a gente conversa um pouco mais sobre essas questões. Beleza? Quero agradecer aí, quero deixar um agradecimento aí, né, às pessoas que acompanharam, que presenciaram, que Deus abençoe a todos. Eu espero ter deixado aqui uma pequena partícula de contribuição relacionada a essa temática, que eu particularmente acho muito importante, e, né, que Deus venha abençoar a todos nós aí. Beleza, professor Leonardo? Obrigado pelo espaço aí que você cedeu aí no teu canal. Tamo junto. E precisando de algo que esteja ao nosso alcance, nós sempre estamos aí disponíveis. Pessoal, quero agradecer aqui ao professor Giovanni, tá? E você que está aqui, tá? Eu sei que... professor, você não está nem fazendo live, nem sabia, tá? Por isso deu poucas pessoas, mas depois o pessoal vai assistir. Pessoal, você que assistir aqui agora ou depois, vai lá no canal do Giovanni, se inscreva no canal. Giovanni sempre coloca os vídeos curtos lá, tá? Tem que aprender a fazer esses vídeos curtos também, tá bom? E é isso aí, tá bom? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, tá bom? E nós vamos estar colocando alguns estudos aqui, algumas coisas assim, sempre de forma instrutiva. Eu não vou fazer debate no meu canal, só se for um debate grande, alguma coisa bem legal. Mas, assim, debate corriqueiro não vou colocar, não. Meu canal é mais instrutivo, para instruir, para fazer uma defesa de alguma situação, entendeu? Dentro da instrução, nunca do cinismo, nem da chocarrice, nada disso, sempre de forma acadêmica. Quero agradecer mais uma vez Giovanni, que tirou um espaço aqui para falar sobre os teamin, sobre a análise do discurso, e nos dar essa aula aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, Lehi Traot, e até mais.